As sequelas do coronavírus podem afetar a qualidade de vida e até ameaçar a vida. Estamos falando da síndrome pós-Covid. Aqui é a doutora Camila Cardinelli, especialista em metabolômica, e eu vou falar para vocês sobre essa síndrome pós-Covid e o que a metabolômica tem a ver com essa história, né? Vamos lá. Casos graves da doença que exigiram a internação em UTI tendem a abalar ainda mais o organismo no longo prazo. Mas a verdade é que os episódios mais leves também podem deixar marcas prolongadas. Já foram listados mais 50 sintomas, mais 50 queixas relacionadas à síndrome pós-Covid. E essas queixas vão desde falta de ar até fadiga, dor de cabeça, dor muscular, queda de cabelo, perda do paladar e olfato, que pode ser temporária ou duradoura, dor no peito, tontura, trombose, palpitação, depressão, ansiedade, dificuldade na linguagem, dificuldade no raciocínio, até prejuízo na memória. Então o problema, ele envolve múltiplos órgãos, que vão desde alterações na pele até alterações no cérebro, né? E essas repercussões prolongadas afetam múltiplos órgãos. No pós-combate do vírus, o que acontece? Para se livrar do vírus, o sistema imunológico ele desencadeia um processo inflamatório, né, que se torna exacerbado demais, exagerado demais em algumas pessoas. Essas pessoas, na verdade, elas são as vítimas da tempestade inflamatória, a qual envolve a liberação de citocinas, as quais têm um potencial para lesionar órgãos e tecidos. Nos pulmões, onde a batalha contra o SARS-CoV-2 é bem intensa, é mais intensa, podem acontecer fibroses, que são pequenas cicatrizes, né, que atrapalham aí a respiração. E daí, essas fibroses podem ser parte aí do cansaço relatado pelos pacientes. Alguns pacientes, inclusive, não conseguem nem realizar tarefas simples durante a infecção, né, como escovar os dentes ou tomar um copo de água. Após a infecção, na síndrome pós-Covid, muitos pacientes têm dificuldade para caminhar, para subir uma escada, para fazer seus afazeres diários, né? A fadiga e a dificuldade de fazer movimentos simples são alguns dos problemas mais comuns relatados nos estudos. E não é só do pulmão a culpa. Essas citocinas atacam também os músculos, gerando dores e sensação de fraqueza, né? O próprio sistema nervoso, que comanda o tecido muscular, pode ser afetado pela inflamação ou pelo próprio vírus. Os vasos sanguíneos, eles ficam abalados após a tempestade inflamatória. E o risco de entupimento que leva ao infarto e ao AVC acaba aumentando nesse contexto. Então, como que a metabolômica, o que tem a ver a metabolômica com a síndrome pós-Covid, com a infecção pela Covid-19? Bem, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês o que é a metabolômica, né? A metabolômica é uma ciência ômica de precisão capaz de detectar desequilíbrios no organismo. Através da metabolômica, nós avaliamos os metabólitos, que são os produtos finais desse metabolismo. E esses metabólitos são um reflexo dos genes que já se expressaram no nosso organismo em conjunto com o ambiente ao qual nós estamos inseridos, né? E esse ambiente, ele envolve nossa alimentação, né? Tem um impacto muito grande da nossa alimentação, envolve a nossa microbiota intestinal, ou seja, as bactérias, fungos que habitam o nosso organismo, a nossa exposição a poluentes ambientais ou não, nosso estilo de vida, se a gente pratica atividade física ou se nós somos sedentários, se somos tabagistas ou não, né? O nosso gerenciamento do estresse, o uso de medicações, né? A nossa idade afeta. Então, esses metabólitos que podem ser avaliados pela metabolômica, eles são os produtos finais do nosso metabolismo. E nesse contexto da Covid-19, diversos estudos
no mundo inteiro foram conduzidos utilizando o termo COVID Omics, utilizando abordagens de precisão como a metabolômica, né? E vários autores relatam que os pacientes que tiveram os quadros mais graves da doença, os pacientes que tiveram maiores complicações ao se infectarem pela doença e os pacientes que têm a síndrome pós-Covid, são pacientes que já apresentavam desequilíbrios no metabolismo antes mesmo da infecção pela Covid-19. A gente sabe que pacientes com obesidade, diabetes, hipertensão arterial, doenças autoimunes e até idosos eram um grupo de risco aí para terem desenvolvimento dos quadros mais graves da doença. Justamente porque esses pacientes já, em geral, são pacientes que apresentam mais desequilíbrio no metabolismo, né? A gente pode falar, por exemplo, os idosos, por terem uma eficiência enzimática reduzida por conta da idade, tendem a ter mais disfunção mitocondrial, por exemplo. A mitocôndria é a organela presente no nosso organismo e ela é responsável pela nossa produção de energia. Pacientes mais idosos tendem a ter mitocôndrias mais envelhecidas, o que está relacionado a uma disfunção mitocondrial e o que está relacionado a diversos prejuízos na saúde, como o risco para desenvolvimento de Alzheimer, de Parkinson, de doenças neurológicas, né? E também relacionados a um quadro de fadiga, um quadro de cansaço, um risco de doenças cardiovasculares. Então a gente sabe que o paciente obeso era o paciente com obesidade, o paciente idoso, o paciente com diabetes que tem desequilíbrio ali, pode ter um desequilíbrio ali no processo, na capacidade antioxidante, além de uma falha no metabolismo de carboidratos, de aminoácidos, de ácidos graxos. Então esses pacientes com desequilíbrios, os estudos já mostravam logo no início que eles eram um grupo de risco por conta desses desequilíbrios. Porém, pacientes com IMC normal, ou seja, com peso normal, pacientes adultos, saudáveis também, aparentemente saudáveis, também foram afligidos e foram a óbito, né? Então, esses pacientes, provavelmente, o que a literatura científica fala é que esses pacientes com a IMC dentro do normal, sem um desequilíbrio nítido, um desequilíbrio metabólico nítido, provavelmente eles tinham desequilíbrios metabólicos a nível celular que não foram identificados antes da infecção. O que eu quero dizer é que a metabolômica, estudos mostraram, inclusive estudos que aconteceram aqui no Brasil, mostraram uma assinatura da doença, uma assinatura da Covid-19, no qual pesquisadores identificaram que pacientes que tiveram quadros mais graves da doença apresentaram alteração nos níveis desses metabólitos que nós falamos, né? Dentre a classe de metabólitos alterados, eu posso citar as lisofosfatidilcolinas, que são moléculas que protegem contra infecções oportunistas. E pesquisadores viram que pacientes que tiveram quadros mais graves da doença apresentavam redução das lisofosfatidilcolinas antes mesmo de serem infectados. Além disso, pesquisadores do mundo inteiro detectaram alterações nos níveis de aminoácidos, nos níveis de marcadores do ciclo do ácido cítrico, nos níveis de hormônios esteroides, como testosterona, aldosterona, né? Ou seja, pesquisadores do mundo inteiro mostraram que desequilíbrios no metabolismo, muitas vezes não identificados, aí podem ser a causa dos quadros mais graves da Covid-19 e também da síndrome pós-Covid. Então, essa ciência já está disponível na nossa prática clínica. Eu sou especialista em metabolômica e se você tem interesse em saber como funciona essa ciência e como nós podemos utilizar essa ferramenta na nossa prática clínica, clique no link da nossa bio e entenda mais sobre esse assunto.